Olá pessoal, tudo bem? Está no ar aqui na sua rede Alto Tietê, canal 527 da Claro TV. O programa Agora é Noite com André Martinez. É um prazer muito grande estar com vocês. No programa de hoje nós vamos bater um papo a respeito de yoga com a Daisy Verreschi. Mas é já, daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Não saia daí. Existem vários canais para você contribuir com a melhoria dos serviços da Câmara de Mogi das Cruzes. Por telefone, através do site, por correspondência e até mesmo presencialmente. Você fala com a ouvidoria da Câmara, solicita informação, sugere, elogia, reclama ou denuncia. No site, um formulário da ouvidoria simplifica e facilita a sua participação. Sugira, elogie, reclame, denuncie. Você fala, a Câmara ouve e aprimora. Estamos de volta com o programa Agora é Noite aqui na sua rede Alto Tietê, canal 527 da Claro TV, transmitindo para toda a região do Alto Tietê e também Guarulhos e para o mundo todo através da internet no www.youtube.com/rede Alto Tietê, a sua TV do seu jeito. E antes de começar o nosso programa aqui de hoje, eu queria mandar um abraço aqui para o meu amigo, para o Cariello, lá do Cariello Veículos. Ele assiste todas as semanas do nosso programa, ele sugere pautas, ele faz críticas, enfim, ele é um cara que está sempre por dentro aqui do nosso programa. E ó, melhor lugar para você comprar carro lá em Mogi das Cruzes é lá no Cariello, em Cariello Veículos, na Avenida Japão, número 2526. Põe o GC aqui embaixo, aqui, ô Júnior, escreve aqui, ó, Cariello Veículos, Avenida Japão, 2526. Um abração pro Cariello Cabeça, tá? E hoje nós vamos bater um papo aqui com a Daisy Verreschi, que acertei teu nome. Sim, certo? Eu acertei teu nome, mas eu errei o jeito de falar yoga, que não é yoga, é yoga, é assim mesmo que fala? Exatamente, yoga. Mas o popularzão todo mundo acaba chamando de yoga, né? Porque as pessoas não sabem exatamente como que é essa grafia. Tipo ignorante igual eu, mas a realidade é yoga que se fala. Não, mas é mais por conta de que como veio lá, né, do outro lado do mundo, quando chegou aqui houve essa dúvida. A portuguesada na palavra. Portuguesada na palavra, por isso mesmo. Entendi. Bom, a yoga é uma prática milenar, né, já de milhares e milhares de anos, que surgiu na Índia, certo? E pelo que eu estou lendo aqui, tá, porque eu não sei nada a respeito de yoga, mas eu estou lendo aqui que é uma prática milenar que combina meditação, respiração e posturas físicas, certo? Onde surgiu o yoga, Daisy? Então, o yoga surgiu na Índia, né? A gente tem datações um pouco confusas, porque o yoga é uma prática filosófica. Sim. Então, existem histórias, né, que falam sobre as escavações que existiam, falavam sobre civilizações, sobre guerras. Mas o que nós temos mesmo de escrituras, né, a gente tem muitos os Vedas, que são os livros que falam sobre o yoga, e ali a gente tem as histórias que se conta de 7.000, 8.000, 5.000 a.C., então não temos datas específicas. Mas se sabe que eram civilizações muito, muito, muito evoluídas, né? Que tinham práticas de vidas e sociais, assim, de uma ordem bem diferenciada. Então, é nesse sentido que a gente acaba tendo um entendimento de que o yoga veio há muitos anos atrás, mas com práticas que até hoje as pessoas ainda têm dificuldade em fazer. Mas assim, tem alguma coisa a ver com os hindus, assim, da Índia? Sim, tem alguma coisa a ver com essa na verdade, região? se falava que tem o rio Hindu e o Sarasvati, que lá existiam essas civilizações. Alguns fala-se um pouco das guerras que existiam sobre os Árias e os Drávidas, mas também se fala sobre ter secado o rio Sarasvati e dali eles terem migrado, né, indo mais para o sul da Índia. Mas o que a gente sabe que eram civilizações com um desenvolvimento muito grande, porque descobriram em Mohenjo-Daro e Harappa, que é uma região lá na Índia, nessas escavações,
que eles tinham casas assobradadas, utensílios domésticos, tinha uma vida que, para a época, né, não se sabia, não se acreditava que era possível ter. Mas a gente tem esses livros, né, que são essas escrituras que deixaram para nós, que a gente vai lendo e se aprofundando cada vez mais hoje dentro do yoga, que você descobre e percebe que eles eram civilizações com altíssimo nível intelectual e de percepção de tudo, das estrelas, da medicina, da arquitetura, da construção. Então, em todos os setores que a gente possa imaginar, a gente tem escrituras falando sobre isso. Então, por isso que se fala que é uma filosofia de vida, porque você também tem uma questão de um autoestudo, uma autoentrega. Então, é de uma profundidade muito grande o yoga. E vem de uma cultura muito avançada mesmo, porque há coisa de 8.000 anos atrás, onde existiam lugares que estavam vivendo praticamente de forma bárbara ainda, vamos dizer assim, existia essa civilização que já pensava em ter domínio do pensamento sobre o corpo. Sim, exatamente. Assim, se a gente observar, né, outras civilizações também, sempre eles tinham esse culto ao corpo, né, mesmo na Grécia, se a gente pensar nos maias, né, o culto aos deuses também. Então, por isso que existe essa percepção de cuidado com a alimentação, de cuidado com o corpo, de sobrevivência, né? Porque era tudo muito bárbaro, muito, digamos assim, um mundo ainda perfeito. Então, eles precisavam se cuidar, se proteger da natureza, né? Do muito sol ou da chuva. Então, todas essas intempéries da vida. E percebe-se que realmente a gente tem ali uma civilização que observa isso tudo. E de onde que partiu esse gosto seu aí? Você estava falando para mim que sua família já foi meio que ligada nisso, já? É verdade. Meus pais, eu desde pequenininha, meus pais praticavam uma meditação que se chamava Método Silva, de controle mental. E eu lembro pequenininha, eu tinha uns 5 anos, que eles colocavam, sou eu, meu irmão e a minha irmã, eles colocavam todos nós num quarto para eles praticarem a meditação. Era uma fita cassete, imagina, né? Vou fazer 47 anos, então há 42 anos atrás, eles colocavam aquela fitinha cassete e eu lembro de ficar um barulhinho, né? Ficava um tu, e uma meditação guiada. Então, isso sempre fez parte, né, da minha vida. Meus pais sempre faziam umas reuniões em família para saber como que a gente estava na escola, na vida, num contexto geral. Minha avó, por parte da minha mãe, foi praticante de yoga. E quando eu fui começar a dar aula de yoga, minha avó veio fazer aula comigo, com 86 anos. Então foi uma coisa muito bonita. Ela faleceu com 100 anos, faz só 5 anos que minha avó faleceu. E ela foi uma pessoa assim que levou o yoga para a vida, né? Com cuidado. Você levou bem a sério o estudo do yoga até em nível internacional. Você foi estudar na Espanha? Eu estudei em Portugal. Portugal, isso. Eu morei em Portugal, fiquei lá por 3 anos. A minha primeira formação em yoga foi lá. E realmente, assim, foi um aprofundamento, né? Porque foi no momento que eu realmente me dediquei aos estudos. Quando eu retornei ao Brasil, eu fiz uma outra formação em São Paulo, na FMU, com o professor Marcos Rojo, que era sobre a supervisão da Universidade de Lonavla, na Índia. E agora, há pouco tempo, eu estive na Índia também, onde eu fiz outros estudos lá. Fiquei no Ashram da Ama, que é uma Satguru assim, incrível, onde realmente você começa a perceber que o yoga está muito além, né? Ele nos auxilia em N aspectos, né? E é um estudo é um autoestudo, é uma autoentrega, uma autoobservação. Então o yoga ele vai te auxiliar para a vida. É uma prática que eu iniciei sem muita ideia do que era. E quando eu tive contato, a primeira vez que eu tive contato, que foi aqui no Brasil mesmo, aquilo me entrou de uma forma que eu lembro da primeira aula que eu cheguei a chorar. Entendi. Que eu tive que sair da sala de tão emocionada que eu fiquei, daquela força
que o yoga traz para a vida da gente. Isso aí. E o yoga, ele não é só bom para a cabeça, não é só bom para a mente, ele é bom para o corpo também, mas a gente vai falar isso já já, daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. Não saia daí, rapidinho. Existem vários canais para você contribuir com a melhoria dos serviços da Câmara de Mogi das Cruzes. Por telefone, através do site, por correspondência e até mesmo presencialmente. Você fala com a ouvidoria da Câmara, solicita informação, sugere, elogia, reclama ou denuncia. No site, um formulário da ouvidoria simplifica e facilita a sua participação. Sugira, elogie, reclame, denuncie. Você fala, a Câmara ouve e aprimora. Olha só, eu sei que você é o melhor que você faz no seu segmento, você que é lojista, tem um comércio, tem uma empresa, tem uma prestação de serviço, mas às vezes o que está faltando para você crescer é divulgação. E não estou falando só de rede social não, que é importante também, mas eu estou falando da credibilidade que só a TV oferece. A Rede Alto Tietê é uma TV, isso mesmo, ela está presente no canal 527 da Claro, tem também no YouTube, tem portal, tem Instagram, tem tudo que você quiser e vai fazer o melhor comercial para você divulgar o seu comércio, a sua empresa, sua prestação de serviço. Então não deixe de ligar e se informar. Até 10 vezes por dia aparecendo na TV, só aqui na Rede Alto Tietê, a nossa TV. Estamos de volta com o programa Agora é Noite aqui na sua Rede Alto Tietê, canal 527 da Claro TV, transmitindo para toda a região do Alto Tietê e também Guarulhos e para o mundo todo através da internet no www.youtube.com/Rede Alto Tietê, a sua TV do seu jeito. Bom, Deise, antes do intervalo a gente estava falando um pouco a respeito da história do yoga, tal, de como o yoga chegou na sua vida. E o yoga ele é muito bom, não só para a mente, mas também para o corpo, né? Eu separei aqui alguns benefícios do yoga. Acalmar a mente e a respiração, aumentar a força e a flexibilidade, aliviar o estresse e a ansiedade, melhorar o sono, reduzir a dor nas costas e articulações, aumentar o equilíbrio, melhorar a saúde cardiovascular, reduzir o risco de doenças cardíacas, aumentar a capacidade pulmonar e aumentar a atenção e o humor, né? Isso aqui são formas genéricas assim de você utilizar a yoga, ou existe alguma prática específica assim, do yoga para cada problema que você tem de saúde? Vamos falar assim. Então, na verdade, o yoga ele realmente é um sistema completo, né? E é muito bacana você ter colocado, pontuado todas essas situações. Porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de vir praticar yoga porque falam assim, eu não aguento ficar sentado, parado. Eu não vou aguentar ficar sentado, meditando. E eu falo, não é isso. Você consegue fazer aquele lance das pernas assim que dobra assim por cima? Não? Você faz aquilo? Sim. Eu fui fazer aquilo uma vez, eu quase morri de cãibra. Mas então, isso é uma coisa muito bacana da gente poder conversar aqui, para desmistificar essa ideia de que o yoga é só para uma pessoa super longilínea, uma pessoa que tem flexibilidade, que tem facilidade, porque essa pessoa que tem facilidade e flexibilidade é óbvio, vai ser muito fácil. E agora, se eu não consigo me sentar no chão, se eu tenho idade, se eu tenho alguma deficiência física? Então, o yoga é uma prática para todos. Mas agora, por exemplo, eu que sou um cara que tem uma flexibilidade igual de uma barra de ferro 3/8. Com o passar do tempo e da prática, eu vou conseguir fazer esse tipo de coisa aí? Talvez você não consiga... Pode ser que demore um pouco mais, um pouco menos, mas eu vou melhorar muito. Sim, mas talvez você não consiga 100% essa postura. Mas a gente tem que lembrar que a prática do yoga, que é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, o yoga é respeito. Então, a partir do momento que você respeita as suas limitações, você respeita a sua condição, a sua possibilidade, você se entrega à prática. E automaticamente o seu corpo vai se entregando à prática. E naturalmente você vai galgando degraus na sua vida. Porque todos esses degraus que você vai estar tendo que batalhar estão na sua mente. Só que eu tenho uma mente ainda rígida, então eu acredito que o meu corpo não dá conta de fazer.
É o que eu sempre falo, a mente mente. Então ela está o tempo todo dizendo, você não tem condição, você é assim, você é assado. E isso a gente diz no yoga que isso são os vritis mentais. Os vritis são essas oscilações que nos impedem de perceber o quanto nós somos capazes para desenvolver N coisas. Então, ele nos auxilia dentro da parte da saúde? Muito. Com tudo isso, para o sono, cardiovascular, respiratório, atenção, foco. Hoje eu trabalho, né, eu tenho uma escola de yoga em Mogi, que eu dou aula para desde a gestante até o idoso. Porque todos vão se beneficiar em todas as fases da sua vida, assim, né? Hoje em dia, uma coisa que é muito comum que a gente vê é a síndrome de burnout, que a gente fala muito do trabalho, de pessoas que não aguentam mais a carga horária que tem, não aguentam trabalhar nos lugares que trabalham e acabam ficando com depressão até, pessoas que acabam... Isso acaba levando pessoas até ao suicídio, e é verdade, né? Você acha que o yoga era uma coisa que caberia ser implantado nas empresas e isso poderia melhorar esse tipo de coisa? Poderia acalmar um pouco mais o funcionário e ele teria uma produção maior? Com certeza, André. Olha só, se houvesse esse entendimento, até as empresas produziriam 1000 vezes mais. Porque quando você tem um funcionário, que ele está em total equilíbrio com ele tem um nível de produção completamente diferenciado, né? E isso é para tudo, porque o ambiente de trabalho se transforma. E é algo que é muito normal acontecer, muito óbvio até acontecer. Porque quando nós respiramos adequadamente, nós oxigenamos melhor esse cérebro. Então, todo aquele nível de cortisol, essa situação que a gente vive a gente tem a nossa amígdala também que está ali trabalhando, esse movimento de luta e fuga. Isso tudo vai se organizar, se estabilizar. Você vai começar a ter uma condição melhor para trabalhar, para se socializar. Por isso que o trabalho do yoga, eu sempre falo, olha, a gente tem que começar, deveria ter yoga nas escolas, para começar. Hoje eu trabalho em uma escola que eu estou dentro da grade de horário, que eu dou aula para as crianças do 2º ao 9º ano. Mas isso deveria se estender à nossa vida adulta dentro das empresas. E como é que é o yoga para as crianças? Como é que é você fazer eles entenderem a importância disso, você conseguir a atenção deles ali? Eles levam na brincadeira, mas acabam entendendo a importância. Como é que funciona? André, é muito bacana trabalhar com criança, porque criança é isso, é um livro em branco, né? Então, você começa numa construção, que nem quando a gente vem com a mamãe e o bebê, por exemplo, eles começam nessa coisa de imitar, né? De imitar o que a mãe está fazendo, depois dessa prática, a mãe vai saindo, a criança fica. Agora, na escola, né? Como que é isso dentro da escola, como eu estava te falando? Eu conto histórias. Então, a partir das histórias, eu vou construindo situações de valores, caráter, a gente vai desenvolvendo esse tipo de trabalho com as crianças. Trabalho de autonomia, de respeito pelo amigo. Então, é muito bacana porque a gente trabalha com a história que vai trazer essas informações, dali a gente constrói uma prática física e muitas vezes eu termino com jogos, com brincadeiras, ou com pintura, com fantoches. A gente brinca, porque então, é uma parte mais lúdica. Bem lúdica. Isso, com as crianças a gente chega nesse ponto mais lúdico. Quando eles vão ficando um pouquinho maiores, entrando para a adolescência, a gente começa também a ouvi-los, porque isso naturalmente começa a acontecer, ocorre numa prática de yoga. E eles também vão trazendo, eu tô com dor nisso, tá acontecendo isso, eu tenho prova, eu tenho tal coisa, eu tô ansioso, como que eu faço? Eu tô me sentindo assim, e é muito bacana. Porque tem esse feedback e as crianças começam a dizer já, eles falam assim, me senti melhor, eu respirei antes de fazer a prova, fiquei mais tranquilo. Então, a importância disso, desde pequeno, essa autorregulação é fundamental, porque é o que eu falo para eles, olha, talvez vocês não vão me ter no colegial. Na hora que vocês forem fazer um vestibular, se vocês olharem para isso, vocês vão ter uma condição outra,
completamente diferente. Eu já cheguei a fazer um trabalho com empresas. Quando eu morei em Portugal, eu trabalhei na Microsoft e comecei com um trabalho que era só para alguns e de repente eles me deram uma sala bem pequena, eu trabalhava com 5, 6. Depois eles foram expandindo, porque aquilo deu tão certo, porque eles podiam vir, a gente tinha um horário que eu estava lá e vinha quem queria. No começo, quase ninguém, de repente. A importância do yoga. Bom, infelizmente nós estamos encerrando o nosso programa, não temos mais tempo. Eu queria que você deixasse aqui o seu telefone de contato e o nome da sua escola para quem quiser. Olha ali para a nossa câmera. Então, a minha escola fica na rua Cruzeiro do Sul, número 630, na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes. O espaço se chama Padma Namastê Yoga e o meu contato é o 11 98719 6205. Deise, muito obrigado. Obrigada. Namastê. Namastê. Tudo de bom para você, sucesso. Obrigada. Manda um abraço pro Ronaldo. Obrigada. Vamos praticar yoga, tá bom? Isso mesmo, eu te espero lá. Legal. Ponto final no programa Agora é a Noite dessa semana. Eu gostaria de agradecer a audiência e principalmente a paciência de todos vocês. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau. Deise, muito obrigado. Eu que agradeço. Namastê. Namastê. Sucesso para você. Opa, cuidado. Bem fútil. Por que você não continuou? Não, sai fora.